Guimarães Rosa, ele é um poeta e eu gosto muito de ler algumas coisas dele. E ele é autor de uma frase que vai falar, cara, eu acho que eternamente no coração de quem ouve essa frase. Ela é basicamente o seguinte: não existe caminho, mas faz-se caminho andando. Sim. Ou seja, você não tem que encarar a realidade da vida como uma dureza, porque de fato a vida é uma dureza. Então, meu irmão, Sim. enquanto você não começar a dar o primeiro passo, enquanto você não começar a caminhar, você nunca vai ter um formulário da vida, entendeu? Exato. Do caminho que você está querendo construir. Então, meu irmão, não existe caminho pronto, não existe caminho de rosas, não existe caminho fácil, não existe dinheiro fácil. Sim. Existe uma vida de trabalho. E o trabalho por si só ele é árduo. Quer queira, você trabalha sentado na frente do computador, ou se você é um jardineiro que trabalha debaixo de um sol de 30 graus. Isso aí. A vida é difícil para qualquer um, entendeu? A vida é difícil para qualquer um. Você só precisa começar. Persistir. Maravilha. Persistir, consistir. E eu tenho certeza Isso aí. que aí o resultado ele vai vindo. Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre arquitetura, engenharia, trazer todo mundo ligado ao setor. Novos arquitetos, arquitetos mais experientes, também construtores mais novos, grandes construtoras, né? Porque cada um tem uma história, né? E essas histórias enriquecem o conhecimento de todos os nossos ouvintes, né? Do ManzaCast. Agradecer os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Quem quiser fazer um podcast, a gente tem um estúdio lindo aqui em São José dos Campos, pode falar com a gente aqui também. E deixa o seu like, siga o nosso canal, que toda vez que sair um episódio novo, você vai ser notificado, beleza? Bom, hoje eu estou aqui com a Latros Arquitetos, Gabriela e Matheus Oliveira. Tudo bom? Tudo bem, Tudo boa bem, tarde. tudo bem. Estamos bem. Até que graças enfim a Deus. conseguimos, né? Conseguimos, Até que depois enfim. de muito tempo, muitos perrengues, mas estamos aqui. Marca, remarca, marca e remarca. Beleza. Vamos lá conhecer um pouquinho da história de vocês dois, né? Bom, eu vou começar assim com a história da Gabriela, depois do Matheus, né? E depois como se encontraram. Fechou. Tan, dan, 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 dan. Ah, Fechou. show de bola. Conta pra gente quem é a Gabriela. Então, boa tarde, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, contando um pouco da minha história, da história do Matheus, da história da Latros e como a gente pode, né, conduzir esse mercado profissional de arquitetura, mesmo sendo novo às vezes, que nós particularmente somos bem novos. Vou contar um pouquinho para vocês sobre mim, particularmente, depois o Matheus vai falar sobre ele. Então, me chamo Gabriela, eu tenho 25 anos, eu tenho um contato com a arquitetura desde 2016, que foi quando eu entrei Sim. na faculdade. Mas E- assim, por que arquitetura? Tinha algum É, parente? Você gostava da área? Como que foi esse caminho? Como foi? Meu pai é engenheiro, mas ele é Sim. engenheiro elétrico. Aham. Né? E aí eu pensei, bom, eu queria fazer, desde criança isso, eu gostava muito de ver o meu pai trabalhando. Meu pai Legal. sempre foi funcionário público e na minha cabeça eu ia fazer algo Mas ele que eu trabalhava com engenharia elétrica? trabalhava com engenharia elétrica Na onde? na prefeitura de Taubaté. Ah, sim. E aí, meu pai sempre foi servidor público. E então, eu sempre gostei de ver o trabalho dele. Eu gostava de ver ele final de semana em casa, porque funcionário público não trabalha final de semana. Sim. Então, quando eu era criança, eu tinha essas referências, né? E eu sempre gostei muito de desenhar. Quando eu era criança, eu fazia alguns desenhos, por incentivo da minha mãe também, que desenha, fez Fego Camargo, a escola Fego Camargo. Então, minha mãe tinha alguns quadros, algumas pinturas, e eu gostava de copiar, né? Escola de arte, essa que você Isso, falou? Isso. Sim. E aí ela fez e eu tinha essas referências. Então eu Beleza. sempre gostei de desenhar, estar nesse meio, né? Uhum. E aí eu coloquei pra mim que eu queria fazer alguma coisa desse sentido. Sim. Aí eu vi que a faculdade... Aí nas profissões, né? É. Vamos ver aqui o que tem. Eu vi que na faculdade de engenharia tinha muito cálculo.
Foi essa. Sim. Aí, de primeira, eu já fiquei, nossa, não é pra mim, porque eu nunca fui tão boa de matemática assim igual meu irmão, que era nota 10 em matemática. E aí eu fui procurando algumas faculdades, alguns nichos que pudesse ser parecido com o que o meu pai fazia, que era engenharia, dentro dessa construção civil, e eu encontrei a arquitetura, né? Sim. Nesse meio tempo, isso foi na minha adolescência, entre 14 e 15 anos. Eu jogava vôlei por Taubaté. Então, eu jogava profissionalmente por Taubaté e... O João Gobo também era jogador de vôlei. Isso, João, a gente jogava junto, mas não como era time masculino e feminino, né? A gente jogava algumas vezes esporadicamente em treino, essas coisas. Eu conheço o João antes já dele ser da arquitetura. E aí eu jogava vôlei nessa época, e foi nessa época que começou poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Eu queria muito ser jogadora de vôlei, muito, muito, muito. Tanto que até hoje, quando eu assisto jogos de vôlei, eu fico meio, nossa, queria ter conseguido e tal, mas é por um sentimento de gostar do vôlei, né? Mas aí chegou num momento dessa minha adolescência que eu tive que escolher entre continuar jogando vôlei ou fazer a faculdade, porque a faculdade de arquitetura era integral. Certo. Lá na Universidade de Taubaté, na Unital. Então, eu não poderia continuar jogando vôlei. Então, eu conversei com meu pai, sentei para ver o que nós poderíamos fazer nesse sentido, se daria para continuar com os dois. Ele falou, Gabi, é um momento, a vida é feita de escolhas, e você vai ter que escolher uma agora. Profissão, né? Se não você que vôlei quer não seja uma profissão, Exato. mas muito mas complicado, eu já estava né? mais velha. Então, o vôlei, para você já começar a engrenar profissionalmente, já tem que ser bem cedo. E como eu já não fui... Bem cedo você já tem que entrar num time profissional Exatamente. E treinar aquele treino pesado. Exatamente. Né? Tanto que acabou a infância, não tem brincadeira. Uma amiga Cara, hoje... time profissional, o negócio é pesado. É tenso. Eu tenho uma amiga hoje que ela foi para a seleção brasileira. Então, ela começou desde cedo e ela engrenou. Ela escolheu essa área. É talento também, tudo isso. Sim. Enfim, eu escolhi a arquitetura, né? Falei, bom, então, legal. Como não... Eu vejo que eu não vou conseguir ser uma jogadora profissional de vôlei, eu vou procurar um outro caminho, que era a minha segunda paixão, que era a arquitetura. Pelo legal. fato de gostar sempre de desenhar e tudo. Então, eu escolhi a faculdade de arquitetura. E foi Beleza. assim que eu ingressei. Você foi cursando a faculdade e durante a faculdade você já começou a trabalhar na área. Exatamente. Em escritórios. Exatamente. Conta pra gente essas experiências aí. Eu costumo dizer que a faculdade de arquitetura, ela te ensina tudo. Tudo não, te ensina muito. Mas o que mais ensina a gente é o trabalho. O trabalho. É a experiência com profissionais que já estão da área, profissionais que já estão no mercado há um bom tempo. O chão de escritório. Né? O dia a dia. E com isso, eu dou graças a Deus que eu tive a oportunidade de trabalhar desde 2016 até 2020 com diferentes profissionais que trabalhavam em nichos diferentes. Então, eu trabalhei com... Nossa, se eu esquecer... Foi tantos que... eu vou citar alguns, se eu esquecer algum, depois eles vão brigar comigo. Mas eu trabalhei com o Rodrigo Ribeiro, em Taubaté, trabalhei com a Kelly Laude, trabalhei com o Alfredo, que é da Cobas. Sim. Trabalhei com o Geraldo Martins, trabalhei com o Sampa, paisagismo, trabalhei... Deixa eu ver quem mais. Lá perto de casa, Avenida Itália. O Sampa tem a loja lá em Taubaté, né? Você trabalhou lá em Taubaté? Não, com o Sampa eu trabalhei fazendo 3D de paisagismo, né? Legal. Não faz nem tanto tempo assim que eu parei, porque depois de formada eu fiz uns freelas pra ele. Com o Samuel mesmo? Com o Samuel já esteve aqui. Legal. É uma pessoa incrível. E eu costumo Nossa, dizer que esses profissionais que eu citei, pode ser que eu tenha esquecido alguém, porque já faz muito tempo, eles me formaram como profissional. Com certeza. Porque eu pude perceber o dia a dia de cada um, pude perceber como funcionava a arquitetura mesmo, não a arquitetura que a gente conhecia na faculdade, mas aquela que é o contato com o cliente, o dia a dia, enfim, como era a vida real, né? A vida real de arquitetura. Sim. Então, eu sou muito grata a eles, muito grata mesmo a todos esses profissionais que eu trabalhei, porque eles me formaram hoje. E sempre que eu tenho oportunidade, eu comento. Sempre comento deles, comento o que eu pude aprender com cada um deles, as frases que eles deixavam pra mim, que são coisas hoje que fazem sentido, os apertões de orelha, né? Aquilo, Gabi, com certeza. Tal coisa a gente pode mudar, pode melhorar. E eles sempre foram muito parceiros nesse sentido. E também, não deixar de agradecer meus professores também na faculdade, né? Com certeza. A faculdade ela é técnica, né? Você vai aprender a tirar uma área, mas
no escritório A vivência, mesmo, você vai aprender a fazer um projeto de arquitetura. Exatamente. Né? Porque a faculdade vai te ensinar a técnica, mas o dia a dia, o desenvolvimento do trabalho mesmo, você não aprende na faculdade. Com né? certeza. Só no mercado Só mesmo. no mercado mesmo, o contato direto. Isso aí. Matheus, conta um pouquinho aí quem é o Matheus. Cara, minha vida mudou bastante depois. Primeiramente, obrigado pelo convite. É incrível estar aqui. E a gente conversava direto, né? Nossa, a gente precisa marcar uma data, definir e de fato ir. Aham. Então é uma surpresa, brigadão, gente. Vocês não sabem, esse cara aqui ele é muito mais legal do que vocês assistem aí. Sim. Então, obrigado de novo. Obrigado mesmo, convite incrível pra gente. Beleza. E, enfim, depois de tantas tentativas tentando empreender, e algumas deram certo, foi aí onde a gente foi construindo a base do nosso atual escritório. A gente já tentou trabalhar com cama box, com venda de cama box, a gente criou um Instagram, fizemos bastante venda mesmo. Sim. Até, nossa, construí grandes amigos que hoje em dia trabalham nessa área lá em Taubaté. E aí a gente falou, cara, pra empreender a gente leva jeito. É Sim. isso. A Gabi já era formada na época? Já era formada. E a gente conversava, você pensa Sim. em ter escritório? Ela pensa. Eu falei, bom, eu também penso em empreender nesse ramo. Eu sempre gostei muito da área, da construção civil. Eu sempre gostei muito, sempre gostei de verdade. Nunca me vi trabalhando, assim, tipo, como pedreiro, essas coisas, mão na massa. Mas você já conhecia a Gabriela? Ou... Nós éramos namorados. Isso, enquanto a gente estava empreendendo entendi. com as vendas de cama box, a gente namorava. E ela estava na faculdade já ou já era formada? Já Como no que é? último ano, né? Finalzinho. Era o último ano. Entendi. E aí a gente conversa daqui, conversa dali. Uma das coisas que a gente mais fez nessa vida foi conversar sobre isso. Uhum. E de tantas tentativas, a gente descobriu esse escritório. A gente fundou, tal, nossa, ela martelou atrás de um nome, fez a junção de nomes até onde saiu o Latros. Criamos o Instagram. Esse Latros... É o meu nome. É o nome dela. E aí eu acho que ela vai conseguir contar melhor um pouco. Conta um pouco aí dessa história do nome. Um pouco mais pra frente, mas fala sobre vocês. Como você... O que você faz e como você chegou nisso. Aí beleza, a gente construiu o escritório e eu sempre me vi meio perdido. Aham. Bom, a Gabi é arquiteta e o que eu posso ser? Como é que eu posso agregar ainda mais para esse escritório? Além da parte de gestão e criativo, e Instagram e essas coisas. No primeiro momento ele me ajudava com materiais e financeiro. Sim. Isso. Além desse respaldo todo na área de administração, porque é uma coisa que eu sempre levei jeito, falei, cara, eu quero agregar ainda mais nisso. O que eu posso estar ali por dentro e trabalhar de fato e tocar à frente. Beleza. Teve uma época da minha vida, enquanto tocava o escritório, eu fiquei desempregado. Sem trabalho nenhum. É ótimo. É na crise que a gente consegue várias coisas. E é óbvio que contando parece um mar de rosas, né? Mas na vida real... É complicado, Enfim, né? A Gabi falou assim, por que você não trabalha na loja que um amigo meu, o parente deles é o dono? Uma loja de plantas. Até abraço a família Kimura aí. Eu amo esse pessoal. Nossa, de verdade. Não é da boca pra fora, não. Eles têm uma rede de garden em Taubaté. Essa é a verdade. Taubaté, Pinda, Vila Verde. Propagandinha gratuita. Certo. E aí ela falou pra mim, por que você não trabalha lá com eles? Eu falei, planta? Não conhecia a área, chegado, né? não, mas tá bom. Essa foi minha reação. Sim. Mas tá bom. Fui lá, conversei com o dono, conversei com ele. Ele falou, bom, comunicativo eu vi que você é. Então aí já é o primeiro passo pra você aprender muito. E o que você acha de começar aí na segunda-feira? Eu falei... Isso era sexta. Mas já? Sexta. Beleza. Falei, bom, bora. Comecei, eu não sabia nem diferenciar samambaia de orquídea. E, de verdade, minha avó sempre gostou muito, mas aí beleza. Só sei que em questão de 2 meses eu falei, cara, isso aqui é um mundo gigante e eu não sabia que eu gostava tanto de planta assim. Sim. E comecei a pesquisar. Você estudar bastante. Estudar bastante e aonde eu pude me aproximar de várias pessoas, uma delas é o João, que eu comentei com você. Conversando com ele, ele falou assim, meu irmão, João? O João do Flora Nativa. Sim. Ele ia lá algumas vezes, assim que eu entrei, ele ia lá mais vezes. Mais vezes. Depois, quando eu dei 1 ano de loja, ele começou a dar uma minimizada, que ele tá com um projeto gigantesco lá também.
E aí, conversando um pouco com ele, um pouco com o Alessandro também, que é outro agrônomo que trabalha com jardim. Sim. E eles foram me dando uns toques e eu tirava muita dúvida, eu sempre gostei muito de perguntar. Sempre fui o cara de pau. Se eu tenho dúvida, eu não fico hesitando em perguntar. Muito bom isso. Tenho dúvida, por que eu vou ficar perdendo tempo? Sim. Vai lá e pergunta para quem que você acha que domina do assunto. O dono da loja também, ele é, a escola dele é a escola da vida. O que esse homem sabe é absurdos. E, resumo da ópera, essa loja ela construiu praticamente aí todo o chão da onde eu vou caminhar, da onde eu tenho caminhado há bastante tempo. E então foi daí onde eu comecei. Tô me formando em paisagismo pela Uninter e é lá em Taubaté mesmo. Lá em Taubaté. E aí agora a Gabi cuida da área arquitetura e eu tô tomando a frente agora do paisagismo também da Latros também. Legal. Então é assim que a gente vai formando o escritório e eu acho que a gente vai sempre caminhar nessas diretrizes, onde a arquitetura se junta ao paisagismo e é óbvio que as plantas sempre vai ser mais legal que o cimento. Né? Cada um defende a sua parte. Não, na verdade, cada um defende uma coisa. Quando você vê uma casa, ela pode estar acabada, mas ainda não fez a jardinagem. Cara, ela fica muito feia. Exatamente. A hora que se botar uma grama ali, ela já muda. Já dá outra coisa. É interessante comentar que o Matheus não falou tanto, mas é que ele, antes dele estar se formando em paisagismo, ele é jardineiro, né? Por conta dessa loja. Verdade, eu pulei essa grande etapa aí. E por conta dessa loja, ele começou a trabalhar com jardinagem. Então, a mão na massa mesmo, a implantação e tudo mais. E aí, isso fez com que ele tivesse um conhecimento, assim, muito grande nessa área. Exato. E aí eu falei pra ele, mesmo. Vamos pegar projeto de paisagismo, que é uma área que eu gosto muito na faculdade, eu ia muito bem. Eu gostava muito de paisagismo também. Eu falei, vamos fazer então arquitetura e paisagismo no nosso escritório. E é por onde o nosso escritório está caminhando hoje, que é arquitetura e paisagismo. Verdade, eu pulei essa parte. Antes de eu pensar em questão de paisagismo, pensar em questão de projeto, cara, eu falei, beleza, o próximo, como é que eu vou crescer dentro dessa loja? Eu acho que isso é um pouco difícil, porque a loja está toda estruturada, tem o dono, já tem a pessoa que gerencia, beleza. Então, o que eu posso fazer para eu evoluir a partir daqui, então, com tudo que eu aprendi? Eu vou virar jardineiro. E beleza. E vai fazer as implantações mesmo. Fazer a implantação. E como eu sempre falei, eu sempre perguntei muito. E por eu perguntar, isso aí, querendo ou não, me aproximou de alguns jardineiros que já estavam no ramo há 15, 16, alguns até o que eu tenho de idade. O João. Uma vez conversando com o João, ele falou assim, uma conversa nossa lá. Aí eu perguntei pra ele, ô louco, é sério? Aí ele, quantos anos você tem? Aí na época eu falei, tenho 22. Aí ele, eu tenho 22 anos de trabalho. Falei, nossa Deus, tá explicado. Então, o que eu tenho de idade, eles têm de segmento, eles têm de carreira. Então, são pessoas que, tipo, cara, eu tropecei neles e, por Deus, foram pessoas que, cara, me ajudou muito. E me ajudam muito. Então, no ramo de jardinagem, até o Alessandro, esse agrônomo, ele falou pra mim, Matheus, o segmento de jardinagem, é um segmento puxado mesmo, é a ossada. Cara, você é comunicativo, sua esposa é arquiteta, então ele foi me instruindo, vai vendo. Ele e outras pessoas também. Por que você já não cai mais pro lado de paisagismo, pegando projeto, a implantação? Mesmo. Você é uma pessoa que tem muito conhecimento de planta, em pouco tempo, isso daí eu nunca vi, ele falava, por que você não entra de cabeça no paisagismo mesmo? Sim. E eu falei, olha, uma boa ideia, eu vou pegar essa ideia para mim. Ele falou, cara, vai fundo nisso. Você tem boas pessoas perto de você para tirar dúvidas sempre que você precisar. Sempre que você precisar, você pode perguntar. Por que você não entra de cabeça? Os caminhos vão se abrindo, né? Isso, exatamente. Pelo conhecimento, as pessoas, o network que você vai tendo na área, os caminhos eles vão se fazendo. É que nem um rio, né? A água vai construindo aquele caminho. Então você está ali naquele lugar, trabalhando nessa loja, tem as pessoas que estão aí no seu entorno e esse caminho vai sendo construído. Exato. É claro que você também precisa forçar, né? Que nem uma planta quando vai nascer, é um brotamento forçado aí. Que você precisa de esforço, você precisa se dedicar àquilo. E ninguém começa com céu de brigadeiro, né? É sempre difícil, verdade, né? É sempre complicado o caminho. E as pessoas estão sempre observando também, essas pessoas que estão na nossa volta. Então, esse conselho que o Alessandro deu para o Matheus, por exemplo, foi
start na cabeça dele. Nossa, é uma pessoa, abriu ele um mundo. observava de fora, né? Via de fora. Como os arquitetos que eu trabalhei me viam de fora também. E falavam, Gabi, você leva jeito com tal coisa, faz isso, faz aquilo. Então, são pessoas, eu e o Matheus, nós somos muito gratos a essas pessoas que nos ajudaram a conduzir Nos e cada ajudam, dia nos ajudam a conduzir o nosso escritório, porque são pessoas que de extrema referência para nós. Então, apesar do tempo, independente do tempo que a gente tenha ficado com um profissional ou outro sim. trabalhando, cada um deles tem uma parcela muito grande pra gente. Beleza. Gigantesca. Então aí a gente já conheceu um pouquinho do Matheus, um pouquinho da Gabriela. E aí você se formou, vou abrir o escritório. Isso aí. Né? Agora a gente está voltando lá um pouquinho antes vai de lá novo. e vem cá. A gente vai falar da Latros agora. Isso. E aí? Eu me formei, e aí a primeira coisa que eu pensei, na Você verdade... continuou trabalhando com outras pessoas ou não? Me formei e vou abrir Sim, meu escritório. Continuo trabalhando com alguns arquitetos que já até um deles que eu citei. Esqueci de citar o Sérgio Matos também, é Sim. um deles que eu trabalho. Esqueci do nome o dele. Sérgio. E aí eu continuo trabalhando com eles, mas assim, freelancer, Sim. né? Alguns projetos em parceria e tudo mais, né? Mas aí me formei na faculdade em 2020. Né? Então, de 2016 a 2020, eu cursei na Universidade de Taubaté, me formei. A primeira coisa que eu pensei foi, vou abrir um escritório. E eu fiz. Pensei que você ia falar, vou abrir uma loja de colchão. Que vocês falaram da loja de colchão, hein? Eu vou falar sobre isso, Ela foi o que inspirou a gente a... Não, Vamos empreender? Vamos. Sou arquiteto, deixa eu ver. Vou abrir uma loja de Sou colchão. arquiteto? Acho que eu vou abrir uma loja de colchão. E aí? Não, eu pensei, eu vou abrir um escritório de arquitetura. Não pensei duas vezes, porque eu sempre quis, era meu sonho. Eu tinha essas referências, eu falei, eu quero ser igual a eles, então eu vou Sim. seguir por esse caminho. Mas sobre a loja de cama box, como é que aconteceu isso? É bem interessante essa história. Eu e o Matheus, a gente já namorava, né? Então a gente começou a namorar em 2020, mas a gente se conheceu em 2019. E desde 2019 a gente era muito parceiro, muito unido em tudo. O Matheus, ele teve a ideia de abrir uma loja de cama box com um amigo dele, mas o amigo dele tava numa outra vibe, queria uma outra coisa, eu trabalhava na né? fábrica. Trabalhava na fábrica de Agora cama vai box. fazer muito mais sentido. Aí entendi. por isso ele Entendi. levava jeito com vendas, fez alguns cursos sobre, e aí falou, vou abrir. Beleza. Mas como é que a Gabi entrou nessa história trabalhando junto com ele? É que eu, na faculdade... Deixa eu só contar um parêntese aí na história. O que acontece? Como eu tava vendendo, parcialmente legal, eu falei, cara, eu tô vendendo bem. Tô lucrando legal. Só que eu trabalhava numa fábrica, eu era peão. Inclusive, eu fui o primeiro funcionário da fábrica. Não tinha domínio zero. O que eu sabia de dirigir pilotar um avião, eu sabia de Instagram. Falei, quem por perto sabe mexer com Instagram, fazer criativo, fazer um design bonito? Quem por Gabriela. perto? De repente, Tararara. pum, no meu caminho, Gabriela. Que nós éramos amigos. A né? gente era amigo. Ah, Aí eu fui e falei sei. pra ela. Esse colchão, hein? Falei pra ela, cara, você manja mexer com Photoshop, alguma coisa parecida? Ah, não deu outra, bicho. Mas como a gente se aproximou pra eu trabalhar com ele nisso? É porque no penúltimo ano da faculdade eu peguei uma DP de uma matéria muito difícil, porque eu tava trabalhando muito. Então eu tava trabalhando muito, eu virava à noite, o dia, ia pra faculdade, emendava, e eu não conseguia estudar muito pra uma matéria específica. Que é do professor Benê ainda. Vou até falar ele. Saudoso Benê. E eu peguei DP dessa matéria. E aí eu comentei com o Matheus. Falei, Matheus, eu não tenho dinheiro pra pagar DP. E meus pais também não, e tudo mais. Meus pais não vão pagar, tenho certeza. E eu já afim dela. E ele já gostava de mim, e ele tinha essa loja de cama box, ele tinha um dinheiro guardado. E ele falou pra mim assim, eu pago pra você. Óbvio, né? E eu falei, Isso por aí. quê? Se eu não... Já ganhou. Claro, cara. Se eu não fizesse essa DP, eu não ia conseguir formar, porque a faculdade ela não deixa você formar sem terminar a dependência, né? Com certeza. E aí eu ia bem em todas as matérias. Eu sempre fui uma aluna que gostava muito de estudar, então eu fiquei meio baqueada de ter pego essa DP. Eu falei, nossa, tô trabalhando muito e tô emendando a faculdade, enfim.
assim, o que eu vou fazer e tal. Eu tava mais baqueada por não conseguir pagar. Aí ele me ajudou. E Legal. aí, nisso, eu comecei a ajudar. Ele falou, me ajuda, não que seja uma troca, mas me ajuda com o Instagram da minha loja. E aí, eu tipo, apago o DP e tal. E aí, Eu pago a DP e você namora comigo? a gente foi se aproximando e tudo mais. Sim. E aí, por isso, eu comecei a trabalhar com ele. É, E a gente legal. ficou um bom tempo vendendo Coma Box. A gente só fechou esse nicho por conta de transporte, porque a gente não tinha Exato, dinheiro para comprar um caminhão para transportar. Então a gente sempre fazia no carro, às vezes O próximo alugava investimento gente. já era... O próximo passo já era grandioso. Muito entendeu? grande. Então, pra gente não ia dar, né? Sim. Pela nossa pouca idade também. E aí a gente decidiu fechar. Então a gente não faliu nem nada. A gente só teve Parou. stand-by. Mas e aí, a Latros. Eu me formei, né? Isso a Sim. gente já estava namorando. E ainda bem que Deus constrói tudo perfeito. A gente parou bem, parou numa época boa com a venda. Que bom. Porque daí a gente falou, cara, o que a gente pode investir pesado então com tudo que a gente tem? É. Foi o escritório e a arquitetura da Gabi. É. Aí Legal. a gente começou tudo. E aí eu me organizando. formei, né? É. E aí com isso a gente tinha acabado de fechar a loja. E ao mesmo tempo, antes de eu me formar, eu já abri o Instagram do escritório. Então, assim, Sim. eu já tinha ideia, já tinha tudo. Como surgiu o nome? O nome Latros era a junção dos meus 3 nomes de solteira, que agora eu tenho outro nome, né? De casada, que eu mudei. Mas meu nome antigo era Gabriela Lapido de Matos Rodrigues. Eu peguei o Lapido de Matos Rodrigues e juntei e fiz Latros. De alguma forma, assim, na minha cabeça fazia sentido totalmente. Aham. E aí fez Latros Arquitetos. E o Arquitetos é porque eu olhava os grandes escritórios de São Paulo e todos eles colocam ou arquitetura, ou arquitetos, ou sociedade de arquitetos. E eu falei, Sim. chique demais. Daí eu peguei e fiz esse nome. É que você vai precisar, à medida que o escritório for crescendo, de outros Exatamente. pessoas para trabalhar. Eu já tinha Exatamente. pensado São nisso. arquitetos, né? Eu falei pro Matheus, ele falou, mas por que você pôs arquitetos no plural? Não faz sentido. Falei assim, Eu tava porque falando. daqui uns anos, faz sentido. daqui uns 5 anos, 2, 3 anos, enfim, o tempo que for necessário pra que a gente cresça, nós vamos ter muitas pessoas trabalhando com a gente. Falei pra ele, e aí vai ser legal ter esse nome, porque vai envolver todo mundo. É como Senão eu vai falei, ser- na época o meu conhecimento era zero Zero. na área. Eu sempre gostei muito da construção civil, mas era gostar. Não sabia nada. É. E aí a Latros, ela surgiu assim que eu me formei, eu já abri. A primeira coisa que eu fiz, abri o Instagram. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. E aí eu pensei, tá, o que eu vou fazer sendo que eu não tenho cliente? Falei, vou fazer projeto e pronto, me postar. Sim. E é assim, porque como é que eu vou construir um portfólio? Como é que as pessoas vão ver que eu sei fazer, sendo que eu não tenho cliente? Sim. Fui lá e peguei, falei, vou começar, fiz vários renders, comecei a postar tudo, e aí o Instagram foi crescendo aos poucos e tem crescido bastante, né? Isso lá em 2020. Agora vai começo. bombar. Agora vai. Depois do ManzaCast. Era o que a gente precisava. Lá em 2020 eu fazia isso, então se você E como- voltar lá nas minhas primeiras postagens, é um monte de projeto que eu fiz E pra como- portfólio. E como Que o legal. 3D dele é de fato muito bom, até parabéns aqui ao vivo, é brincadeira. Como o 3D dele é muito bom, no comecinho tinha gente que falava pra ela assim, legal o seu trabalho, mas tirando essas fotos que você pegou da internet, qual que é o seu trabalho? Já ouvi muito isso. Aí Sim. parte da gente ficava feliz, né, porque a qualidade era boa, o cara até achou que era da internet, Exato. parte da gente ficava triste, porque a gente acabou de entrar, entendeu? Então Sim. o povo tinha aquela desconfiançazinha e tal. E nesse momento, então, do começo do escritório, o Matheus, ele me ajudava com o financeiro, porque ele manja muito dessa parte por conta da loja, de Coma por conta da Box, por conta correria da das vida. vendas. E eu falei, cuida disso e dos materiais, ou seja, a lista de materiais, as compras e tudo mais, dos projetos, e eu vou ficar com o criativo, Aham. que é o arquitetônico. Então, a gente se dividia desta forma na Latros no começo, né? E aí, foi indo. E aí os projetos vão chegando. E como... Os clientes vão chegando. Geralmente é uma Vocês- família, ali um amigo, alguém próximo Sim. que fala assim, faz um projetinho, faz alguma coisa e tal. Mas uma eu reforma, um apartamento. Exato. Isso, né? Eu já E depois tinha... as obras, né? Começa As as grandes casas, obras, tal, é. tudo. A gente tinha projetos menores antes, mas eu gosto de dizer que teve uma virada de chave na Latros, que foi em 2020 mesmo, no mesmo ano, 2021, se não me engano, que foi a minha... nós somos evangélicos, né? E a minha líder de jovens da minha antiga igreja, ela ia construir no Cirela Sim. Landscape, em Taubaté, condomínio. Top, hein? E aí ela falou assim, Gabi, eu preciso de um projeto e tal, você quer fazer? Eu falei, nossa, eu vou fazer uma casa que vai ser construída. Tipo, Que legal.
Foi um grande... Várias? E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, nossa, claro, topo super e tal. E como eu já tinha trabalhado muito nessa área, por ter passado em vários escritórios, eu não tinha medo de pegar projeto do zero, né? Porque a competência já estava lá em cima, né? Exato. Eu já me sentia Isso competente, apesar de saber que eu preciso evoluir sempre, me sentia competente para pegar. E aí eu falei, topo, claro. E eu falei, isso vai ser eu tenho certeza que com isso muitos outros vão vir. Dito e feito. Depois dela... E aí você tem que aproveitar essa oportunidade. Exato. Pô, você tá lá no Cirela Landscape, um super projeto. Então a placa tá lá, pô, vai lá fazer uma visita, fazer um stories, não sei o quê, olha a nossa obra, evolução. Exatamente. E assim vai, né? E aí o que aconteceu com isso, né? Ela fechou, pus a obra, daí o vizinho foi, viu, me ligou, fechou com a gente. O vizinho do fundo desse vizinho viu, me ligou, fechou com a gente. O outro viu a nossa placa, fechou com a gente. Então quando a gente viu, a gente já tava com vários projetos dentro do Cirela. E aí eu falei para o Matheus, acho que a gente encontrou o nosso nicho. Sim. Então eu costumo dizer hoje, qual é o nosso forte, né? Nós temos 3 carros fortes, que é o projeto residencial, o projeto de paisagismo no residencial, né? Então a gente trabalha com o projeto arquitetônico e a gente já faz o projeto de paisagismo também, e a gente já emenda fazendo projeto de interiores. Então a gente gosta de trabalhar completinho, sabe? Então, nossa, que legal. Um cliente fechar com a gente, ele vai perceber que a gente entrega desde o arquitetônico até a luminária que vai no banheiro, enfim, do lado arandela. Mínimo. Então a gente gosta de trabalhar dessa forma, porque aí fica tudo também um projeto completinho, né? Redondinho. Não fica precisando de vários profissionais e o cliente fica maluco na hora de fechar contrato. Com várias coisas. A gente gosta de fazer tudo junto, né? É assim que funciona. Muito bom, total, né? Muito bom, porque o contratante, né? O cliente, ele não precisa ter vários profissionais para fazer também o mesmo trabalho. Exato. O meu escritório também, eu comecei fazendo projeto estrutural e aí depois fazia projeto de estrutura, elétrica e hidráulica. E eu vi que tem uma comodidade para o arquiteto contratar o meu escritório, porque eu já entrego tudo para ele, entendeu? Então fica muito bom. Acho que no caso de vocês também, já dou um conselho aqui, vocês devem colocar lá um valor para fazer um preço de projeto, mas é claro que se tiver um pacote, alguma vantagem para o cliente, né? E que fique tudo com vocês. Por quê? Você vai entregar o sofazinho, o detalhinho da luminária e o detalhinho do jardim passando dele. sempre a nossa identidade, né? Gostei. Muito legal. Fica excelente, cara. Para o cliente e para vocês, entendeu? Claro, porque você acaba fechando um pacote de serviços ali muito bom. A gente gosta de trabalhar dessa forma, de entregar tudo e tudo mais. Primeiro, pela identidade, que o Matheus comentou. Segundo, porque aí é sempre assim, eu quero fechar o projeto arquitetônico. Eu falo, eu entrego paisagismo também. A pessoa fica... Sério? Você entrega nesse valor já está incluso o projeto de paisagismo? Ou seja, a gente gosta de fazer pequenos diferenciais que quando a gente vê numa escala, ele vai fazer com que a Latros ela tenha essa identidade, né? E ela cresça nesse sentido e tudo mais. Que é a nossa ideia, né? Entrar forte, pesado nisso no ramo de paisagismo junto com o arquitetônico. Foi bom você tocar nesse assunto, até porque o paisagismo a gente está entrando agora, né? Sim. Então, o valor não é igual o valor da flora nativa, da bifadel, da Pessoas geórgia, que já está há muito tempo. Não é nada parecido. Eu sei que as plantas que eles usam, eu também me inspiro e uso. Mas a qualidade, a identidade, eles já carregam isso há anos. Então a gente está construindo agora e o valor então é bem legal, Então a gente inclui, faz tudo um pacote com preço acessível demais e o cliente gosta bastante. É que a gente quer dado muito se certo, colocar no mercado também, né? Então, assim, quando você inicia, é normal com que você cobre não desvalorizando o nosso trabalho, óbvio, mas um valor um pouco a menos de quem está há 30, 40 anos no mercado, que é consolidado. Ele pode cobrar aquilo, né? Então, como a gente está caminhando ainda por esse lado, a gente consegue fazer algo mais em conta e tudo mais. Porque é justo normal. para as duas partes, né? É normal, né? Para quem está se consolidando ainda. Com certeza. Vamos ver uns projetos aqui da Latros. Parte boa, viu? Olha lá, ó. Esse é o logo, né? Aí é um
É um projeto de interiores que a gente fez, né? É um render, mas parece uma foto, né? Que eu tinha comentado. Exatamente. A gente fez esse projeto para 2 crianças e aí é um quarto casal, infantil, né? É um quarto infantil. E qual que era a proposta? A proposta era que seja autodesenvolvível, né? Então as crianças, elas poderiam pegar os livros, elas poderiam subir na cama. Já é uma casinha também para brincar, né? Elas poderiam desenhar, levar a gaveta de volta para o lugar. Então, a gente fez o projeto com que as crianças pudessem acessar todos os cômodos sem precisar da ajuda da mãe, do pai. Sim. E é uma faixa etária de 3 e 4 anos. É um menino e uma menina. Aí tem uma outra vista. Então, no quarto deles, a gente fez Aqui tem um que fecha a TV? Isso. Um ripadinho que... Qual que é a ideia? A ideia é que eles não ficassem na televisão o tempo todo. Sim. Então a mãe, ela pode fechar o ripado em cima da televisão e trancar, né? E aí ela que determina os horários em que eles podem assistir. E ao mesmo tempo fica uma coisa só. Então quando fecha esse ripado, fica uma linguagem só, que é um ripado de alumínio na parede. Esconde a TV das crianças. Isso. Passa... Aí é um projeto de interiores que foi lá pro Mato Grosso. É, também. Que eu tô vendo a coberta meio amassadinha aqui. Falei, é uma foto. É, que tá, esses projetos, o do quarto, eu não mandei foto executado, mas depois eu posso até mandar. Já tá pronto, do quarto das crianças, e esse tá em execução ainda. Foi lá pro Mato Grosso esse projeto, que é de esse do Mato Grosso, da onde veio? Pelo Instagram? Pelo Instagram. Legal. Um rapaz me procurou, o Rogério, o nome dele, e ele é construtor lá. E aí ele falou... Via Instagram mesmo, ele viu lá os projetos de vocês. Entrou em contato. E aí ele disse assim, eu vou construir para vender e eu tô precisando fazer o projeto de interiores de uma casa para eu poder divulgar. E aí eu falei, fechou, faço. E aí eu gosto de entregar os renders de alta qualidade, porque é para o cliente ver como vai ser mesmo, né? A vida real mesmo. Está em execução. Esse projeto é em Taubaté, no Parque Aeroporto. É uma reforma de uma casa. É um projeto de interiores completo, que está em execução também. Bonito, hein? Esse também é da mesma casa, é o quarto da filha. Esse, por sinal, a gente pegou completo, né? Esse a gente pegou tudo. Tudo. Paisagismo. Maravilha. Interiores, fachada. Essa casa é no Cirela. Eu coloquei duas fotinhos aí do Cirela. Está em obra. Provavelmente termine acho que ano que vem, né? Tá em obra, fez aprumado do primeiro andar. Hein? E é lá no Cirela Landscape, em Taubaté. Essa também. E eles são vizinhos de fundo. É verdade. Eles são vizinhos assim, de fundo. Essa é a casa de cima, né? Porque o aclive lá é bem grande e aquela outra, a casa anterior, de baixo. É a casa de baixo. Então foi até legal, porque aí... Quando é vizinho, fica mais fácil, né? Porque lá, o terreno do Cirela é em aclive. Daí, pra fazer muro de arrimo, tudo é legal quando eles se conhecem. Bom. Esse também é um projeto de um apartamento que eu fiz pra Taubaté, que é a sala. Projeto da sala. Esse foi só a sala. Uma salona, linda, uma bela sala, né? Sim. Legal. E aí tem uma outra visão. Esse é do Mato Grosso também. É a sala e a sala de jantar. Daquela casa que tinha um quarto azul. Bom. Acho que esse é o último, né? Que eu mandei. Isso aí. Bom, maravilha. Nossa, parabéns. Os projetos são lindos, hein? Muito obrigada. E projetos externos. Você fez para o Mato Grosso. Teve mais algum? Deixa eu pensar. Externo de Taubaté, deixa eu ver. Que eu achei bem interessante, né? Por quê? Com a internet hoje, a gente consegue fazer trabalhos para outros lugares, né? Até mesmo outros países, né? Não chegamos no nível de outros países ainda. Ainda. Mas outras cidades, sim. Pode acontecer. Tremembé, Caçapava. O meu mais longe foi... Aonde foi? Chamava Rayong. Acho que era na... Ih, rapaz, me esqueci o nome. Oriente? Onde é que é isso? Cara, era bem longe. Nossa, vida, nem sei. E a comunicação, como é que foi? Não, era em inglês, né? Eu recebi um projeto, eu fiz um projeto, era uma base de uma turbina. Para instalar lá. Muito legal. Era industrial. Que o mais grosso, o mais longe foi Mato Grosso, né? Foi Mato Grosso. Também tô achando que era Malásia, uma coisa assim, um lugar bem longe. Nós temos 3 anos de escritório, então ainda nós vamos muito longe. Exatamente. Chegar longe ainda. E quem quiser contratar a Latros, como é que faz? Bom,
pode nos encontrar pelas redes sociais, né? Então, o Instagram, O Instagram qual que é? É @latros, com 2 T's. Então, pode chamar a gente por lá tem um link na bio, que tem os nossos números. E nas placas de obras dos lugares que eles nos verem aí também, tem os nossos contatos. Hoje são esses 2 canais, né? O número de telefone, o número do WhatsApp e o nosso Instagram. Se E der os um trabalhos Google também vai levar bem fácil. Isso, dá um Google também. Se Tem pesquisar site no Google- ou é mais Tem um Instagram? site, mas ele tá em manutenção. Daí eu Legal. preferi nem comentar, porque... Aham. Mas vai estar, quando esse podcast Aham. for ao ar, já vai estar. Mas jogar no Google Latros já vem a gente pelo Instagram bem fácil. Sim. Legal. E assim, os serviços que vocês executam, né? Projeto de arquitetura, projeto, conta aí pra gente, interiores. Tá, nós fazemos todos os projetos, todos os nichos de projetos. Então, desde projetos de aprovação de prefeitura, legalização, desmembramento, unificação, LTA, vigilância sanitária. A gente faz todo esse trâmite de prefeitura, a gente faz. A gente faz todos os projetos no nível de arquitetura. Então, a gente faz projeto de arquitetura, anteprojeto, projeto executivo, projeto de interiores, consultoria de interiores. A gente faz tudo em relação Quando você ao faz o projeto. interior, já vem um luminotécnico bonitinho Sim, ali, já com fazemos forro e luminotécnico. tal, tudo. A gente, geralmente... Isso é bom nós, demais, viu? Nós entregamos os Legal. projetos complementares juntos também. Então, para quem quiser contratar a gente entrega tudo literalmente. Qual complementares? Estrutura hidráulica, elétrica? E hidráulico nós entregamos também. Nós temos alguns Já tá tudo vai parceiros. incluso, né? A gente entrega tudo junto, com interiores. E aí, pode falar um pouco sobre o paisagismo. E o paisagismo ele vai de maneira excessiva no combo também. Porque é uma coisa que, igual a gente estava conversando, não lembro se antes do podcast ou já depois que começou. O paisagismo, ele dá uma outra face para residência. Sim. Isso é uma coisa, indiscutível. Muda demais. Muda demais. A gente estava até fazendo nessa casa que apareceu na foto, que a Gabi comentou que é a casa do Parque Aeroporto. A casa antes da gente desenvolver o paisagismo e a casa depois que desenvolveu, Sim. cara, é outra coisa. É outra coisa. Você vê o fundo, a área de recreação, cara, é genial. Você vê uma planta, uma árvore, uma palmeira gigante. Lá no fundo, a casa tem um piso mais alto, uma elevação no fundo. E você vê que lá a gente preencheu toda a parede para dar uma escondida e uma continuidade no ambiente. O paisagismo, ele engloba a casa como um todo. Então, ele acaba deixando aquele ambiente mais família, mais aconchegante, mais tranquilo. Verdade. Até para a saúde também, né? O paisagismo com relação Sem dúvida. à Você respiração. colocar uma grama ali... E quando o cliente ele fez o projeto de arquitetura, não fez o paisagismo. E chega lá no final, ele te liga para... Cara, tô precisando botar umas plantinhas aqui. A gente faz não também. é a mesma coisa, né? Não Não é a mesma coisa. Conte as dificuldades. Não é a mesma coisa, só que a gente tenta trabalhar, cara, para o cliente se sentir como se fosse a mesma coisa, entendeu? A gente vai se virar com o que a gente tem em mãos. A gente vai fazer as correrias, a gente vai quebrar a cabeça, igual a gente quebrou, como se a gente tivesse feito a casa, feito a arquitetura. Por quê? Cara, pouco importa o tamanho da dificuldade. Mas o que mais importa é o resultado final. O cliente vai se sentir à vontade. Claro. Ele vai se sentir como se ele estivesse na casa dos sonhos. Sim. Afinal de contas, a casa que o cliente está construindo é o sonho dele, pô. É o Verdade. sonho dele, entendeu? Não interessa se a casa é 10 milhões ou se a casa é uma casa de 350 mil. Pouco interessa. A casa, o cliente tem que olhar ela pronta e falar, aqui está meu sonho. Eu fiz essa pergunta pela seguinte, né? Pensando no seguinte, que quando você faz o projeto antes de fazer a obra, naquele jardim vai ter já uma instalação elétrica passando para iluminar aquele coqueiro. Ponto elétrico, vai ter ponto de água. O ponto de água para regar aquelas plantas. Ligação. Aí você chega lá, o cara não tinha feito paisagismo, para botar uma plantinha lá. Cara, não tem ponto de torneira, não tem ponto de elétrica. E aí você tem que fazer isso. E aí o que acontece para quem? Tô falando para os clientes, tá? Você contratou o pedreiro, ele fez a sua casa. E aí o que o pedreiro vai falar? Mas isso aqui não estava no meu contrato. Entendeu? Colocar um ponto de água quando que é você fecha tudo no início, tudo está no contrato. Sim. Agora, se não tiver alguma coisa, você dá a oportunidade da pessoa dizer que não estava. Exatamente. Entendeu? Você abriu ali uma janela de oportunidade, né, que não precisaria caso tivesse sido
tudo planejado, Exato. 100% da obra. Nesse contexto, eu acho muito importante a gente ressaltar e falar também sobre as dificuldades, né? E tanto para o cliente quanto para o profissional. Quando a gente fecha com o cliente, a gente tenta deixar tudo mais explicado possível do começo ao fim. Olha só, os projetos funcionam dessa forma, eles acontecem assim, leva tanto tempo. A aprovação nos órgãos competentes, seja dentro de um loteamento, seja fora, na prefeitura, não depende da gente, depende do trâmite interno. Então, a gente deixa tudo bem claro antes, né? Para não chegar depois e falar, mas vocês não avisaram. Não, a gente avisou. Então, o cliente, ele precisa saber, ter em mente de que o projeto, ele não é da noite pro dia. O projeto, ele não é de, assim, a pessoa fechou comigo hoje e amanhã eu já vou entregar a casa dela inteira. Não, envolve pessoas, envolve projetos externos. É isso que eles pensam, né? Muitos deles pensam. Muitos deles pensam. Assim, ó. Você vai food, conversando, né? tal, tudo. E aí, quando ele demora para fechar, quando ele decide fechar, fala assim, eu já contratei o pedreiro, segunda-feira ele vai estar lá no terreno. Exatamente. Quando que você já consegue mandar alguma coisa pra gente? Um esboço, um rascunho. É complicado. Gente, já ouviu cada coisa. Cara. É muito importante essa parte de conscientização do cliente. Porque, para evitar esse tipo de coisa, porque às vezes ele é leigo no assunto, não é de propósito. Às vezes ele acha que realmente é só um esboço que eu faço e pronto. Não cabe a ele tanto saber disso, né? Cabe a gente colocar ele a parte da situação. Tipo, explicar todos você tem que dar uma aulinha ali, a hora que faz um briefing, né? Como é que vai... Porque às vezes o cliente, é a primeira obra dele, ou até se for a 10ª, ele nunca vai ter a noção do quanto é complicado você sentar e desenvolver uma casa do particularmente zero. Exato. Do zero. É um você terreno só em tela vazia. A única coisa que você tem é, o cliente gosta disso, daquilo outro, ele quer 3 suítes dentro de um apartamento, e pronto, eu vou ter que desenvolver uma casa a partir disso. Sim. Entendeu? Então é bem difícil. E a gente tem um dilema aí dentro, né, nesse sentido, que é o fato de, como arquiteto, até uma reflexão, como profissionais, como paisagistas, como design de interiores, nós temos que fazer tudo que o cliente quer, ou a gente tem que fazer do nosso gosto. Porque existem muitos profissionais que falam, não faz uma coisa que o cliente quer, por exemplo. Vou dar um exemplo. O cliente olha aqui e fala, eu quero essa parede vermelha. Mas aí o arquiteto ele não gosta de vermelho. Então ele faz de tudo para não incluir aquilo que o cliente gostaria. Então a gente precisa estar aí nesse meio termo, que é a nossa responsabilidade como profissional em dizer, olha, talvez uma parede vermelha aqui não vai ficar tão bom. Você tem que orientar ele, né? Soluções. Porque... Exatamente. Também pode não ficar muito bom, né? Exato. Vocês estudaram para isso, tal, tudo, e tem já o trazer o feeling. equilíbrio, né? Equilíbrio até de cores, né? Porque tem o significado das cores. Exato, que é o círculo cromático. Então, uma cor muito, sei lá, forte em um lugar de descanso para ser cansativo, né? Então a nossa responsabilidade como profissionais é trazer para o cliente em outras soluções. Olha, você gosta de vermelho? Então o que você acha da gente colocar esses objetos decorativos nessa sala que tem uma parede cinza, igual eu propus, esses objetos vermelhos e tudo mais. Então não é também deixar de lado o que ele pensa, mas também não deixar a nossa responsabilidade como arquitetos em apresentar algo em que ele confiou a gente, que a gente estudou, né? Que ele deu credibilidade para o nosso serviço. Então, existem vários pontos e contrapontos dentro desse nicho. Você não precisa amassar o sonho do cliente, você só precisa mostrar para ele que é possível a gente implantar isso num projeto. Só que de outra forma. Você não precisa colocar uma paredona vermelha na sua casa que o pé direito é 16 metros de altura. Você pode colocar uma parede cinza e os detalhezinhos, sei lá, entendeu? Você vai diversificando. Dando um exemplo, né? Óbvio. E aí você vai diversificando, mas sem jogar no lixo o sonho do cliente. Porque o que pode acontecer depois é falar assim, o projeto ficou lindo, mas não era o que eu queria, sabe? Não é o meu sonho, eu não consigo enxergar o meu sonho ali, o cliente, né? Então, esse relacionamento com o cliente, ele precisa ser muito bem estruturado desde o começo, para que não chegue no final, ele fala assim, ficou lindo, mas ficou muito bonito, mas você fez o seu projeto, né? Não é minha cara, não é minha identidade ali. Legal. Né? Então tem tudo isso. Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta. Um conselho que vocês dariam para quem está estudando e vai começar na carreira. Por quê? Existe o medo das pessoas. Por que o medo?
porque todo mundo pensa de forma CLT. Eu quero o meu emprego, que eu vou trabalhar de segunda a sexta, e todo mês está lá o meu salário certinho, tudo bonitinho. Primeiro, não existe CLT na arquitetura. Eu, pelo menos, todo mundo é profissional liberal. Exato. Né? Então, você está no mercado, o cliente pode contratar, pode não contratar. Então, mas assim, como eu falei, o caminho ele vai se construindo, né? Com trabalho, né? Você vai transformando, vai provando a qualidade do seu trabalho. Exato. E o universo vai reconhecendo e as pessoas vão reconhecendo. Isso vai acontecendo. Então, dá um conselho para quem vai começar aí. Você quer falar primeiro? Posso começar falando. Cara, eu acho que assim, Guimarães Rosa, ele é um poeta e eu gosto muito de ler algumas coisas dele. E ele é autor de uma frase que vai falar, cara, eu acho que eternamente no coração de quem ouve essa frase. Ela é basicamente o seguinte: não existe caminho, mas faz-se caminho andando. Sim. Ou seja, você não tem que encarar a realidade da vida como uma dureza, porque de fato a vida é uma dureza. Então, meu irmão, enquanto você não começar a dar o primeiro passo, enquanto você não começar a caminhar, você nunca vai ter um formulário da vida, entendeu? Exato. Do caminho que você está querendo construir. Então, meu irmão, não existe caminho pronto, não existe caminho de rosas, não existe caminho fácil, não existe dinheiro fácil. Sim. Existe uma vida de trabalho. E o trabalho por si só ele é árduo. Quer queira, você trabalha sentado na frente do computador, ou se você é um jardineiro que trabalha debaixo de um sol de 30 graus. Isso aí. A vida é difícil para qualquer um, entendeu? A vida é difícil para qualquer um. Você só precisa começar. Persistir. Maravilha. Persistir, consistir. E eu tenho certeza que aí o resultado ele vai vindo. Ele vai vindo. Exatamente. Eu tenho certeza disso. E eu acho que o segredinho de tudo é a consistência. Isso. Você que trabalha também resiliência, né? Superação. Exatamente. Então, você tem que continuar. E, né? e a segunda dica que eu posso dar, que essa é uma dica que não me ajudou, mas essa dica que me ajuda, ela nos ajuda, é o seguinte: seja rodeado de pessoas, não que tá no mesmo nível que você, mas de pessoas que tá num nível muito mais superior que você. Sim. Pessoas que tipo assim, não tá construindo a história, pessoas que já tá com a história formada e sabe para onde tá indo. Pessoas que têm um histórico muito bom. Que quando a gente está pisando na grama hoje, elas estavam implantando. Exatamente. Pessoas que, tipo assim, elas vão falar: por que você está andando nesse caminho? Esse caminho é muito mais difícil. Sabe? O famoso caminho das pedras. Sim. Pessoas que vai te direcionando. Amigo, você está indo por esse caminho, mas não vai por esse caminho, não. Na sua cabeça, de quem está iniciando, seja você um jovem ou você uma pessoa mais velha, sua cabeça de quem está iniciando é uma cabeça imatura. Sim. Então, às vezes, só precisa de um conselhinho para você reajustar ali, recentralizar a sua caminhada e o seu caminho vai ser bem mais fácil. Isso aí. Eu vou colocar mais uma coisa aqui, tá? Que é planejamento. Por quê? Bacana. Você não pode estar trabalhando, tá tudo legal, tudo certo. Mas o que eu tenho que fazer para onde eu quero chegar? Então, você precisa pensar da onde vêm os meus clientes, como que eu posso atender os meus clientes, como que eu posso prospectar clientes, pensar em venda ativa. Não sei se você sabe o que é uma venda ativa. Sabe? Vocês sabem o que é uma venda ativa? Não. Venda ativa é o seguinte: existe a venda passiva e venda ativa. O que é uma venda passiva? A venda passiva, o cara viu a sua placa, viu a sua rede social e ligou para você. Então, o cliente caiu no seu colo. Isso é uma venda passiva. O que é uma venda ativa? Um produto autovendível, você né? prospectar, você patrocinar, você ir atrás do cliente, entendeu? Você conseguir chegar até o cliente, né? Porque você consegue fazer isso também. Consegue. Sim. Então, por exemplo, vocês estão com uma obra lá no landscape, você vai marcar, vai patrocinar lá no landscape. Tem outras pessoas que têm terreno lá no landscape. Então, você vai construindo um caminho que não é uma linha reta, mas você consegue chegar até um cliente final lá, entendeu? Então, você está buscando os clientes. Aí você pode levar a sua empresa até a casa da pessoa que está necessitando do serviço, né? Exatamente. Google Ads e assim por diante. A gente está estudando esses caminhos que acho que vai facilitar muito a vida. Eu acho que também um conselho, observação. Sim. Você olhar para grandes players aí do mercado, grandes arquitetos, como eles trabalham, como eles fazem, como eles são. E também
de repente descobriu os caminho das pedras aí, né? Caminho das Exatamente. pedras, E meu conselho, ainda pautado nesses comentários que o Matheus fez, não tenha medo de empreender. Não tenha Sim. medo de botar a cara à tapa e dizer, olha, eu quero seguir por essa área e então eu vou por ela. Não tenha medo de empreender. Não tenha medo de mostrar o seu serviço, mesmo que muitas pessoas não acreditem em você. Pessoas que descredibilizam, é muito novo, será que vai conseguir? Não, a gente consegue mostrar o nosso trabalho pela nossa postura, pelo nosso caminho e pela nossa persistência. Então, não ter medo de empreender ajuda muito. Não ter medo de ser autônomo, aquele salário todo mês e tudo mais. Não ter esse medo ajuda muito. Porque aí você tá confiante, você tá corajoso do que você quer fazer. Sim. Né? E aí sem O planejamento medo também. ele é natural do ser humano, Exato. né? Natural. Por quê? Se você não tivesse medo, ia ter um leão solto ali, você ia passar perto dele e ia morrer. Então, é natural do ser humano, né? Faz Exatamente. parte. Só que você tem coragem, né? Pra fazer Exatamente, a coisa acontecer. Exatamente. É isso. Acho que o medo, ele até nos protege de muita coisa, como você falou, Com certeza. né? Você ser uma pessoa 100% destemida, meu amigo, você vai ser uma perigoso. pessoa... É perigoso demais. Eu tenho a perigoso oportunidade de comentar isso, eu não pude falar antes, mas eu tenho a oportunidade de comentar isso com os meus alunos, porque eu sou docente no Senac também, docente Sim. no Senac Pinda, sou professora lá, na área de arquitetura e urbanismo. Então eu dou aula no técnico de design de interiores, nos cursos livres aos finais de semana. E o Senac, ele tem essa visão de que a gente está conversando, que é de preparar a pessoa não para o mercado de trabalho, mas para o mundo do trabalho. Então, eu tenho a oportunidade de sempre comentar isso com os meus alunos, de que, é isso, vai para cima, planeje, seja constante, seja persistente, resiliente e vá até o fim, aonde você acha que é o nicho que você acredita que quer trabalhar, que vai dar certo. Com persistência dá Você certo. perguntou a respeito de quem está começando, eu acho que cada vez mais a gente podia começar a trabalhar nesses lugares de ensino, sabe? Preparando a galera, porque às vezes o ensino, ele é muito razoável. Sim. Você vai passar uma provinha, desenvolve esse projeto aqui e você tem um mês para isso. Só que, meu amigo, o mercado de trabalho não te dá um mês para você fazer isso. Ele te dá, olha lá, 2 semanas. Sim. Exato. Entendeu? 2 semaninhas ali, você tem que estar com o projeto inteiro, totalmente destrinchado para apresentar para um cliente, e o cliente pode olhar para você e falar, eu não gostei. Faz de novo, né? É isso Você aí. entendeu? Então, é preparar essa rapaziada que tá chegando, que tá começando assim como a gente, cara, pro mercado de trabalho, que é um mar de tubarão, né? É isso aí, né? Tá todo mundo lá Todo e mundo. você tem que nadar com os pequenos e com os grandes. Exatamente. O tubarão, ele se alimenta bem, só que ele vive rodeado de tubarão. Então, você tem que estar sempre, cara, caminhando como uma fera. Isso aí. Entendeu? Exatamente. Caminhando como uma fera. Você tem que olhar para os grandes e falar assim, eu vou ser do tamanho dele ou talvez o maior. Exatamente. Eu vou aprender com ele como é que ele chegou lá. Maravilha. Obrigado. Obrigado Gabriela, você, muito obrigada Matheus. Imagina, prazer. Pode fazer seus agradecimentos, manda um abraço para a galera. Essas pessoas que passaram na sua vida aí. Passaram não, tem muita gente que tá nela aí. Isso. A gente acabou de fazer mais um amigo também. Obrigado de certeza. verdade por esse convite novamente. E é um prazer gigantesco. Obrigado, gente, que todo mundo que tá ajudando a nossa empresa a cada vez mais desenvolver. E eu acho que é isso que a gente tem para agradecer, né? Muito obrigada às pessoas que vão assistir ainda esse podcast também, nossos amigos, nossa família, todo mundo. Muito obrigado, Lúcio, muito obrigado, ManzaCast, pela oportunidade de a gente comentar um pouco sobre a nossa profissão, sobre a nossa empresa. E tamo aí. Quem quiser contratar a Latros, só mandar um oi. Maravilha. Gratidão. Valeu, galera. Super podcast, muito legal, vários insights. Até a próxima, um abraço.